O que faz as pessoas fracassarem? Cara, hoje eu tava tendo uma conversa e me fez lembrar uma certa repetição de padrão e comportamento que algumas pessoas tiveram com a gente nos últimos, talvez, 4 anos, mais ou menos. Para você entender melhor o contexto geral, pensa assim, ao longo desses anos, graças a Deus eu estive rodeado de pessoas muito capazes, colaboradores que sempre trabalharam muito bem, pessoas competentes, sabe? Aquelas pessoas que você quer trazer para perto para que ela te ajude. E de fato, a esmagadora maioria delas, trabalharam muito com afinco, sendo pessoas excepcionais e nos ajudaram muito. Porém, em algum determinado tempo, em algum momento, elas começaram a performar menos, cada vez menos, a ponto de uma pessoa extremamente capaz se tornar uma pessoa extremamente incapaz e morrer, por assim dizer. E aí, refletindo, hoje, enquanto eu conversava numa reunião com o time hoje sobre isso, o que leva a determinadas coisas? Eu percebi uma repetição de padrão que a maioria delas se perderam numa estrutura de tempo. A maioria delas se perderam numa capacidade de se gerir. Por incrível que pareça, a gente é muito acostumado a seguir rotinas e cumprir compromissos dos outros, mas dificilmente a gente cumpre o nosso. E boa parte dessas pessoas que trabalharam com a gente, elas nunca eram funcionárias. Elas eram parceiras, sócias, em que de certa forma, tinham a responsabilidade de fazer lidar e não, você vai fazer isso, você vai fazer A, B, C, D e depois D. Elas se gerenciavam. E esse autogerenciamento é o que mata muita gente. Eu percebi isso porque eu já tive, é meio que pretensão demais achar que eu já resolvi esse problema. Mas vamos dizer que eu consegui resolver parte desses problemas em alguns momentos. Hora ou outra, vez ou outra, eu me pego me perdendo nisso de novo e eu acredito de verdade que isso é uma luta constante. A luta, sabe, de equilibrar os pratos. E eu queria mostrar, talvez dar uma ideia de como que você deve estruturar a sua vida para que você possa performar melhor. Porque, de novo, a performance, ela é o conjunto como um todo. Então pensa no você. Você precisa entender que essa ideia de você ser... tem o Edwards da família dele, tem o Edwards do trabalho, tem o Edwards da internet, tem o Edwards que arremata imóveis, tem o Edwards que tem uma vida espiritual com Deus, tem o Edwards que tem uma vida de saúde. Isso simplesmente não existe. A gente separa isso, talvez, uma forma de nos ajudar, só que a gente esquece que é impossível você separar você. E absolutamente tudo vai afetar as outras atividades. Só que ao mesmo tempo, aí você pensa, bom, então necessariamente eu tenho que equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo esse pensamento te mata, porque daí você se vê num tornado, num furacão de ansiedade porque você não consegue fazer tudo. Cara, você tem os meninos, você tem a sua esposa, você tem o seu trabalho, você tem as atividades da igreja, você tem o seu relacionamento com Deus, você tem a sua saúde, você tem a sua dieta, você tem isso, você tem aquilo. Cara, 24 horas não é o suficiente. Tá, Edwards, e aí? E aí que é o seguinte, você precisa entender os 5 pilares da sua vida. Relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu amigo, com os seus parentes. Você precisa entender o seu trabalho. Você precisa ter a sua saúde, você precisa ter a sua vida espiritual e qualquer outra. Cara, eu acho que na verdade não são 5, são 4. Ou eu posso ter juntado em algum delas. Mas você entendeu o rolê. Esses pilares, eles necessariamente existem na sua vida. Você decidindo cuidar deles ou não, eu dei um exemplo até. Quando você optar por não cuidar da sua saúde, não implica que não existe o pilar da saúde. Implica que simplesmente o pilar da saúde está sendo quebrado, mas ele ainda existe. Então, existem esses 5 pilares.
E aí você precisa pensar numa esfera de atuações. O que são esferas de atuações, Edwards? Você tem que pensar que para cada um desses pilares sempre vai existir 3 esferas de atuação. A esfera de capacitação, a esfera de atuação ou execução e a esfera de feedback ou correção. Sempre, se você é uma pessoa normal, você sempre tem algo a melhorar. Em todos os 4 pilares, você sempre vai ter algo a melhorar. E para você melhorar, inevitavelmente, você precisa se capacitar. Quando eu digo capacitação, não é você fazer um curso, não é você fazer uma faculdade. Você entender como que você pode melhorar. Às vezes você melhora lendo um livro. Às vezes você vai melhorar ouvindo um vídeo. Às vezes você vai melhorar conversando com alguém. A capacitação é isso. É você aprender algo que você não sabia. Mas após toda a capacitação, precisa de uma execução. É alguma atividade diária. Por exemplo, você quer ter tempo com a sua família? Cara, você precisa agir com isso. E depois o feedback ou a correção seria efetivamente você... Isso deu certo? Isso está funcionando? É para esse caminho mesmo que eu quero? Então a minha sugestão, para que você corrija ou para que você não falhe, não se perca nessa estrutura geral que é a vida, nesse equilíbrio de prato, é que você escolha o mínimo de sobrevivência desses pilares. Lembra, você não pode abandonar nenhum pilar, mas você pode dar atenção especial para algum deles. E nos outros, você vai fazer o máximo possível, sendo o mínimo viável. Eu vou explicar isso. Então, dos 4 pilares que eu falei, talvez você tenha que escolher no máximo 3. Eu vou dar o meu exemplo. O meu exemplo hoje é de aumentar o faturamento da minha empresa, então é meu pilar de trabalho, o profissional, ele tem que melhorar. O meu pilar de saúde, eu quero perder 10 quilos. E o meu pilar espiritual e dopaminérgico, coisa e tal. Beleza, eu tenho esses 3 grandes pilares para cuidar. Então eu tenho atividades, esse é o meu principal foco. Mas Edwards, e o relacionamento que você tem com a sua esposa, com a sua filha, com as suas filhas? Mas Edwards, e a questão de... Qual que era o outro mesmo? Agora eu já esqueci até dos pilares. Essa é para você ver que o vídeo é realmente feito uma conversa. E os outros pilares, não é que eles vão ser abandonados. Eles vão ter um mínimo, é o máximo que eu vou poder fazer para que haja um mínimo de sobrevivência. Cara, eu tenho uma esposa. Eu não posso simplesmente sumir de casa e não ter contato com ela. Então, qual que é o mínimo? Cara, a gente tem ali, geralmente, um sábado que a gente consegue ficar mais de boa. Então eu separei que todo mês eu tenho que ter no mínimo um encontro com a minha esposa. Eu tenho que ter todo mês, no mínimo, um encontro com os amigos. Um tempo em família. Esse é o mínimo, é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Óbvio que durante a semana eu vou tendo outros pequenos períodos de tempo, mas o meu mínimo é aquilo. É para não morrer, aquele pilar não quebrar. O meu foco está nos outros 3. E aí você tem que pensar e estruturar o seu dia protegendo o seu foco. Como é que você protege o seu foco? Cara, quando você for construir a sua semana, o seu horário de semana, você tem que abrir o calendário ali. Cara, o que é mais prioridade de fazer? Você pensa nos seus 3 pilares. Os seus 3 principais pilares que você está cuidando, você vai determinar atividades para cada uma delas. Por exemplo, no caso da minha saúde, cara, eu coloquei 3 dias de musculação por semana, eu coloquei 4 dias de jiu-jitsu por semana e eu coloquei no mínimo 5 dias de comida limpa. Essa é a prioridade. Então, eles estão primeiro na lista de tarefas a serem cumpridas na semana. Depois vai o segundo pilar. Depois vai o terceiro pilar. Tá, Edwards, eu consegui cumprir isso daí, cara, é o mínimo que eu tenho que fazer no dia. Consegui cumprir isso? Legal. Agora eu vou colocando na agenda as outras coisas. Eu tenho, assim como você, BO para resolver, eu tenho problema, eu tenho que responder e-mail, tenho que falar com sócio, eu tenho que falar com funcionário, eu tenho que falar com isso, eu tenho que falar com aquilo, eu tenho que cuidar disso, daquilo, tem todas essas coisas. Mas elas vão sendo adicionadas nos tempos que sobram. Se tudo der errado no meu dia, o que eu tenho que fazer de mais importante está nas tarefas que eu escolhi para esses 3 pilares, e eu já separei isso. Você pode estar pensando, nossa, mas que baboseira, eu estou aqui para aprender a arrematar imóvel de leilão, eu queria entender como é que eu faço.
para desocupar um imóvel que eu arrematei, eu queria entender como é que eu faço para analisar um imóvel sem concorrência. Cara, tudo isso eu ensino inclusive na Jornada do Arrematante, que o link está na descrição. Mas o foco desse vídeo é para que você possa ser melhor, porque a sua vida só melhora quando você melhora. O leilão de imóvel, que é provavelmente porque você me segue, porque você me acompanha, ele é uma ferramenta, é um caminho. Só que ele não te ajuda. Porque a prova disso, essas pessoas que passaram por mim eram pessoas capazes, conheciam essa ferramenta, mas elas em algum momento se perderam no caminho. Nessa avalanche de coisas a fazer. Sem conseguir se encontrar, sem conseguir, cara, o que eu faço primeiro? Sabe aquela situação, cara, com certeza você já passou por isso, de chegar, tá resolvendo 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo, termina o dia, você tá exausto, e aí você vai olhar, você tem a sensação que absolutamente nada avançou. Porque apesar de você ter feito um monte de coisa ao mesmo tempo, não foi resolvido nada. Esse é o problema. Isso te coloca num ciclo infinito de ansiedade, de cansaço, de estresse. Isso vai minar o seu projeto, o seu objetivo, o seu sonho. Isso vai minar. Você quer melhorar na vida? Cara, você tem que melhorar sim. Você tem que melhorar você. E como é que você melhora você? Dando pequenos focos para poucas coisas. E aí você resolve. Eros, até quando isso? Isso vai até daqui 2 meses. Quando der 2 meses, os meus 3 pilares mudam para outros. E todos eles, eu sempre continuo fazendo. Cara, eu estou aprendendo alguma coisa. Eu estou executando alguma coisa. Estou vendo o feedback das outras coisas. Por exemplo, nesse momento, o que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo principalmente relacionado à produção de conteúdo, de ideias mesmo. A relacionar, a contar histórias, vamos dizer assim. Mas há um tempo atrás eu estava lendo sobre filhos. Num tempo anterior eu estava lendo sobre o transcendente, sobre filosofia. Percebe que a capacitação você vai mudando o tempo todo, você sempre vai ter alguma coisa a aprender, os seus pilares vão estar mudando, tá tudo bem. Isso não é equilibrar, você não precisa equilibrar ao mesmo tempo, você precisa calibrar o tempo todo. Você precisa ficar se ajustando. Não existe, nunca vai existir uma situação em que você vai conseguir fazer tudo por igual, 100%. Mas você consegue ir calibrando assim. Por exemplo, neste momento, eu estou ainda no escritório e agora é provavelmente 8 horas da noite. Amanhã eu vou chegar até cedo aqui. Vou dar aula também aqui à noite, mas eu vou sair mais cedo. Sábado eu vou trabalhar somente até meio-dia. No domingo eu vou me desligar das redes sociais. Então, tudo você vai equilibrando. Você vai tentando fazer, não equilibrando, né? Mas você vai calibrando as coisas. Assim que você se mantém por um longo prazo, focado. Espero que esse vídeo de alguma forma te ajude. Cara, se faz algum sentido um vídeo como esse, comenta aqui embaixo para ver se eu devo compartilhar mais aquilo que eu faço. Para ter um pouco de uma rotina e ter um pouco de equilíbrio mental. Aquele abraço. Valeu!